Bom dia, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre interpretação e integração em direito penal. Então, vamos lá? Bem, primeiramente nós vamos diferenciar a interpretação da integração. A interpretação é um processo de descoberta do conteúdo da lei e não de criação de normas. Por isso, ela é admitida em direito penal de qualquer forma. Sendo assim, a gente pode concluir que a interpretação pressupõe a existência de uma lei. Já a integração, conforme determina o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele diz que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Ou seja, para que haja integração, não pode existir lei. Contudo, no direito penal, o processo de integração é muito questionado por causa do princípio da reserva legal. Porque se tudo que não vem descrito como conduta punível é permitido pelo direito penal, fica impedido o intérprete de usar os processos científicos de integração da norma penal, já que ela seria, teoricamente, completa em si mesma. Primeiramente, nós vamos abordar a interpretação. O conceito de interpretação é exatamente o que sua professora do primário te ensinou: extrair o significado do que está escrito. No direito, nós dizemos que interpretar é descobrir o real sentido e o verdadeiro alcance da norma jurídica. Trata-se de se buscar a compreensão mais adequada daquilo que está contido na norma penal. Então, nós vamos falar um pouco das espécies de interpretação. Existem várias modalidades de interpretação em matéria penal, quanto ao sujeito, quanto aos meios, quanto aos resultados. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o sujeito, quanto ao sujeito que a realiza. E para responder essas espécies, nós devemos perguntar: quem está interpretando? Quem está buscando aferir o sentido e o alcance da lei penal? Diante dessa pergunta, nós dividimos a interpretação em autêntica, judicial e doutrinária. A interpretação autêntica é aquela realizada pelo próprio texto legal. Ela é fornecida pelo próprio Poder Legislativo. Nesse caso, o legislador edita nova lei para esclarecer o conteúdo e o significado de uma outra lei já existente. Às vezes, o legislador insere essa interpretação no próprio texto legal, como ocorre, por exemplo, com a concepção de casa para tutela penal do crime de violação de domicílio, que está no artigo 150, parágrafos 4º e 5º do Código Penal, ou, por exemplo, a definição de funcionário público para efeitos penais, que está no artigo 327 do Código Penal também. Nessas hipóteses, nós dizemos que a interpretação autêntica é contextual. Também podemos falar uma outra espécie, que é a judicial, que por sua vez é produzida pelos tribunais por meio da reiteração de suas decisões. Pode-se dizer que a hermenêutica dos tribunais, quando repetida e uniforme sobre a aplicação da lei a casos determinados, dá origem à jurisprudência. A jurisprudência é, então, o conjunto de decisões judiciais sobre determinado tema, reiteradas de forma mais ou menos frequente. Concluímos, então, que a interpretação jurisprudencial é a orientação firmada pelos tribunais relativamente a determinada norma, sem, contudo, conter força vinculante. Mas há também determinadas decisões que, quando adquirem unanimidade nos tribunais superiores e tratam de matéria relevante, acabam sendo sumuladas e aí adquirem força vinculante. Então, a interpretação judicial ou jurisprudencial pode ser ou não vinculante. E, como exemplo, as súmulas vinculantes do STF. Por fim, eu vou falar um pouco da interpretação doutrinária, que é aquela produzida pelos doutrinadores, os estudiosos do direito que interpretam a lei à luz dos seus conhecimentos técnicos. É aquela interpretação realizada pelos escritores e comentadores da legislação em geral e do direito. É uma interpretação que não tem força vinculante, mas, no entanto, indica o caminho a seguir e serve para fundamentar as decisões jurisprudenciais. É importante dizer que a autoridade da interpretação doutrinária é sempre relativa, sendo proporcional à importância dos méritos científicos individuais do intérprete. Por exemplo, o que o Nutt diz é muito mais importante do que eu digo. Como exemplo da interpretação doutrinária são os manuais
de direito penal que você estudou durante sua faculdade, por exemplo. Gente, quanto aos meios utilizados, nós vamos discriminar outras espécies. E para isso nós devemos perguntar qual a técnica o intérprete está utilizando para realizar a interpretação. E a partir daí nós temos as seguintes, que são literal ou gramatical, histórica, teleológica, sistemática ou sistêmica. Quanto à literal ou gramatical, é a interpretação que se fixa no significado das palavras contidas no texto legal. Em outros termos, a interpretação gramatical procura o sentido da lei através da função gramatical dos vocábulos, do significado literal das palavras utilizadas pelo legislador. Dentro das diferentes formas de interpretação, nós dizemos que a gramatical tem o menor grau hierárquico. Por quê? Porque o intérprete que se atém à letra fria da lei como único critério, sem se preocupar com os demais, é um mau intérprete, porque ele é muito formalista. No entanto, nós quase sempre iniciamos o processo interpretativo pela interpretação gramatical. E somente a própria interpretação pode esclarecer quando determinada expressão aparece na lei em seu sentido comum ou em seu sentido técnico-jurídico. Passemos agora para a interpretação histórica, e essa tem importância indiscutível, porque graças a ela nós podemos compreender as razões e os fundamentos de determinado instituto, desta ou daquela norma jurídica. Com essa interpretação, fica possível chegar à vontade histórica objetivada na lei, ou seja, qual foi o contexto histórico e os motivos que justificaram o surgimento de determinada lei. Por exemplo, com a interpretação histórica, a gente pode entender que o Código Penal foi criado em 1940 e, por isso, ele pune penalmente a bigamia. Bem, agora a interpretação teleológica é aquela na qual busca-se alcançar a finalidade da lei, aquilo ao qual a lei se destina a regular. Qual é a real vontade da lei? Porque, às vezes, a tecnia do legislador faz com que o texto não corresponda à sua vontade, de modo que deve-se buscar essa finalidade a partir da interpretação. E, por último, a interpretação sistêmica ou sistemática, ela faz a análise do dispositivo legal a partir do sistema no qual ele está inserido, e não analisando a forma isolada. Ou seja, nós buscamos situar a norma no conjunto geral do sistema que a engloba, para justificar a sua razão de ser. Por exemplo, o latrocínio não é julgado no tribunal do júri, apesar de haver morte. Por quê? Porque ele não é considerado crime contra a vida, e sim crime contra o patrimônio. E a competência do tribunal do júri, de acordo com a Constituição Federal, são os crimes dolosos contra a vida. E somente a análise sistemática permite essa interpretação. Por fim, quanto ao resultado obtido, nós devemos nos perguntar: qual a conclusão que o indivíduo, que o intérprete chegou a partir da interpretação? E a resposta pode ser ou declarativa, ou extensiva, ou restritiva, ou analógica. De acordo com a declarativa, a letra da lei corresponde exatamente à intenção do legislador no momento da sua criação. Nessa interpretação, o texto não é nem ampliado e nem restringido, correspondendo exatamente ao seu real significado. Nesses casos, pessoal, o intérprete limita-se a uma simples declaração do direito, sem maiores investigações. A restritiva, por sua vez, deve-se reduzir o alcance da palavra da lei para que a intenção do legislador seja alcançada pelo aplicador. É, portanto, restritiva a interpretação quando se procura minimizar o sentido e o alcance das palavras que objetivam refletir o direito contido na norma jurídica. Como situação inversa que acabamos de abordar, tem-se as interpretações extensiva e analógica. Em ambas, amplia-se o alcance da lei. Contudo, nós iremos conceituá-las e diferenciá-las na próxima aula. Até logo, pessoal!